Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos envolver a nossa palestrante de hoje com muito amor e carinho. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes e que nós possamos nessa noite, mais uma vez, aprender um pouco mais de Jesus Cristo. O tema de hoje é a cruz e a espada. Não está ouvindo aí? Tá ligado? Melhorou? Não? E agora?
Não? Oi? Estão ouvindo? Não? Está desligado. E agora? Então, eu estava dizendo que o tema de hoje é a cruz e a espada. E de onde vem este tema? Vem de uma passagem da vida de Jesus quando esteve aqui conosco, que consta do Evangelho de Mateus e de João. Já quando Jesus estava praticamente sendo capturado. Então, Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, envia uma legião dos seus soldados, conta-se algo em torno de 600, para capturar Jesus e 12 apóstolos. Eles sabiam do tamanho, da força e do poder de Jesus. Não sabia até onde ia e o que ele poderia fazer. Então, eles se armaram de tantas pessoas. E chegando até Jesus, aquela passagem que todos sabem de Judas, que o cumprimenta com um beijo, né? Mas Jesus, tranquilamente, olha e pergunta quem eles procuravam. E eles dizem, Jesus de Nazaré. E Jesus diz, sou eu. Se é a mim que procuram, deixai os outros irem. E nessa hora, um representante do sumo sacerdote, chamado Malco, se dirige a Jesus e Simão Pedro, que estava ao lado de Jesus, que tinha a sua espada. Ele tira a espada e fere Malco, cortando-lhe a orelha. E naquela hora, Jesus pega a orelha, coloca no soldado. Instantaneamente, essa orelha como se fosse um transplante, né? Fica ali intacta. E ele olha para Simão Pedro e diz, Pedro, embainha sua espada. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, é com base nisso, nesta passagem, que Jesus, ao fazer isso, ele pede para que a espada seja embainhada. O que é isso? É aquela parte que fica na cintura, que guarda a espada, que chama bainha. Então, embainha a sua espada, coloque a espada na bainha. Ou seja, não a use. E nesse momento ele é capturado. E o que acontece? Ele é crucificado. Então ele opta pela cruz. Tantas coisas a gente pode falar dessa passagem. Quando a gente fala, quando Jesus nos ensina, o embainha a sua espada, ele está pedindo para que não sejamos agressivos, para que a gente não venha ferir ninguém. Quando ele fala, porque todos aqueles que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que ele está falando para a gente? Ele está falando da lei de causa e efeito. Que tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando ele é capturado e opta pela cruz, ele então se sacrifica. Para quê? Para mais uma vez nos dar o ensinamento de sermos passivos, de praticarmos o bem, de praticarmos inclusive a compreensão e compreender aquele que ainda não sabe o que está fazendo. Porque já crucificado, uma das suas últimas palavras foi: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, como o tema é a cruz e a espada, vamos pegar a simbologia da espada e a simbologia da cruz.
A espada, ela foi utilizada desde os primórdios como um instrumento de forças armadas, né? Para defender os reinos, os guardas. Com a espada, tanto se defendia quanto se feria. Não dá para pensar em espada sem pensar em mortes, em agressões e também em poder, porque de uma certa forma, essa espada, ela colocava uma ordem, demonstrando um poder, mas um poder que vinha de uma força bruta, de uma agressão. A cruz era um instrumento usado para penalizar as pessoas que cometiam delitos, crimes, até Jesus. Porque a partir de Jesus, a cruz vem simbolizar o sacrifício. E o que é o sacrifício? O sacrifício vem da palavra sacro ofício, ou seja, trabalho sagrado. E o que é um trabalho sagrado? É aquele cujo benefício vai além de si próprio. É um trabalho que beneficia o outro, o próximo. E foi o que Jesus fez, beneficiando todos nós com mais um ensinamento. E quando nós trabalhamos, não só por nós, mas também pensando no outro e beneficiando também o outro, que sentimento está nesse gesto? É o sentimento do amor. Então, a gente levando até essa análise, a gente chega na espada num símbolo de poder e na cruz num símbolo de amor. E ambos são capazes de fazer grandes transformações. Mas na espada, a dor, há derramamento de sangue. O sacrifício de Jesus teve dor e teve derramamento de sangue. Mas não é esse o sacrifício que ele nos pede hoje. Hoje nós não precisamos mais dessas punições e dessas torturas físicas. Uma outra parte interessante do símbolo da cruz e da espada, não sei se vai ficar visível para todos, mas aqui a gente tem uma espada em posição de quando ela está empunhada. Não sei se todos conseguem ver. Aqui nós temos uma cruz. A espada é uma cruz invertida. E se nós invertemos a espada, ela fica na mesma posição de uma cruz. Uma espada com a ponta para baixo, ela fica na posição de uma cruz. Na posição do sacro ofício, do amor. Essa ponta virada para baixo atinge o chão, não atinge ninguém. E nós podemos fazer ainda uma analogia da interiorização, né? Uma espada apontada para nós. Mas uma espada que não vai nos ferir fisicamente, mas uma espada que vai nos ajudar a cortar as nossas más tendências, que vai nos ajudar a eliminar os nossos maus sentimentos, as nossas más ações, que vai nos auxiliar na nossa reforma íntima. Por quê? Porque nós não viemos nesse mundo a passeio. Concordam? Nós que somos espíritas sabemos da sucessão das vidas, sabemos da reencarnação e sabemos por que reencarnamos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes, mas à sua imagem e semelhança. Ele não quis nos criar perfeitos para que nós tivéssemos o mérito da nossa purificação. Note que Ele não nos criou puro, Ele nos criou simples.
e ignorantes. O trabalho da purificação nós é quem devemos fazer. Através da espada ou da cruz? Através da cruz ou da espada invertida, que tem o símbolo do sacrifício, ou seja, do sacro ofício, do trabalho sagrado, que é aquele que beneficia além de mim, além de si, que beneficia o outro também. E quando nós fazemos um trabalho interior de nos melhorarmos, nós não estamos também beneficiando o outro? Agora, muitas vezes, fazer esse trabalho para a gente não é um sacrifício? Então, agora, vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia. Porque todos os ensinamentos de Jesus foram feitos por parábolas, justamente para não se perder no tempo. São histórias que estão sempre vivas, seja qual época for, a gente consegue contextualizar. Naquela época, os sacrifícios eram esses. Hoje, pensem em tudo que a gente tem que fazer, que a gente fala, ai, que sacrifício, viu? Toda vez, eu sugiro que toda vez que a gente pensar, sentir ou falar a palavra sacrifício, daqui em diante, que a gente pense na cruz de Jesus, que a gente pense no sacro ofício, que é o trabalho sagrado, que é aquele que beneficia além de si próprio, que beneficia o próximo. E com isso, a gente está cumprindo mais um ensinamento de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque note que o trabalho sagrado é aquele que beneficia além de si. Então, se além de si, é também a si. A si e além de si. Então, é também um se amar e assim poder amar o próximo. Quando a gente tem um momento de discórdia com alguém, vive um conflito com alguém, seja esse irmão ou essa irmã um familiar, um amigo, um parente, um colega de estudo, de trabalho, de trânsito, do ponto de ônibus, de qualquer lugar. Estar com essa pessoa não é difícil? Não é um sacrifício? Então é um sacro ofício, onde eu posso me beneficiar e beneficiar o outro, ou seja, a esta mesma pessoa. Mas o que eu preciso para isso? Embanhar a minha espada. Hoje as espadas não estão em punho nas nossas mãos. A espada hoje muitas vezes está na nossa língua, na nossa palavra, em como nós ferimos o outro com a palavra que nós falamos a respeito dele, diretamente para ele ou para outras pessoas, maledizendo essa pessoa. Então, olha como essa espada, né, pode simbolizar muitas outras coisas. E quantas vezes a gente não tem, inclusive, um sentimento de vingança com alguém com quem a gente vive um conflito e que porventura tenha, inclusive, feito mesmo algo que nos atingiu de forma dolorosa. Porque isso existe também. Primeiro que podemos pensar que nós também, com certeza, já ferimos alguém. Intencionalmente ou não. Por quê? Porque nós ainda não somos puros, ainda não somos perfeitos, somos espíritos habitando um planeta de provas e expiações, já em transição para um planeta regenerado, mas nessa transição a gente ainda encontra as duas situações. E se nós estamos aqui, nós temos coisas a resgatar, sim,
E nós temos já muitas conquistas boas para o nosso espírito, que nós precisamos pôr em prática. E aquelas más tendências, nós precisamos usar aquela espada com a ponta virada para baixo, que se iguala à cruz, que é esse momento onde nós fazemos a nossa reforma interior. Então eu sugiro também que diante desses momentos difíceis, que a gente se julga ser para a gente um sacrifício viver, que a gente olhe primeiro para nós mesmos e se pergunte: o que é que eu tenho que cortar em mim, usando essa espada, para dentro do meu interior, para a minha reforma interior? Para que eu estou vivendo essa situação? O que eu preciso aprender com ela para fazer essa minha reforma íntima, para depurar o meu espírito e poder aproveitar essa encarnação, evoluindo, adquirindo conhecimento e prática no bem, para que eu possa verdadeiramente ser mais evoluída, não só na razão, não só no que eu conheço, mas principalmente no que eu já pratico, no que eu já exerço. Porque a maioria de nós ainda está contemplando a doutrina, achando muito certo o que ela diz, muito lógico e muito justo. Nossa, faz sentido, ela explica tudo, esclarece as minhas dúvidas, e eu me sinto confortada ou confortado com isso. Mas se eu não aplicar tudo o que ela diz à minha vida, não vai me ajudar a evoluir. Eu só tive o conhecimento. Porque é fácil a gente pensar que aquele irmão ou aquela irmã, de repente, está num momento de dificuldade, e aí a gente lembra da lei de causa e efeito. A gente sabe que aqui no mundo não existem sortudos ou privilegiados, e nem as pessoas sem sorte. Nós sabemos que a cada um segundo as suas obras, que é a lei de causa e efeito, e que muitas vezes a causa não está nessa vida, está em outras, que nós não vamos mesmo nos lembrar, porque ganhamos o véu do esquecimento. Mas se eu tenho essa certeza, e se quando eu vejo um irmão em sofrimento, muitas vezes eu vou até consolar, eu explico sobre a doutrina, mas quando sou eu que estou vivendo esse sofrimento, aí eu me esqueço da lei de causa e efeito, me esqueço inclusive que a causa pode estar em outras vidas, e a primeira coisa que eu falo é: mas eu não fiz nada nessa vida para merecer isso, eu não mereço isso, eu não plantei nada disso, e me esqueço que esse plantio com certeza está lá em outra vida. Se eu faço uma revisão e uma análise dessa e não encontro, com certeza está em outra. A nossa fé raciocinada precisa ser principalmente para nós mesmos. Primeiro, para que a gente possa dessa forma ir se melhorando e dando melhores exemplos com a nossa transformação pessoal, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir e de agir. Porque compreender e aceitar a doutrina só para os outros, ou só porque ela é lógica, porque ela explica, mas na hora de vivenciá-la eu não fazer isso, então essa fé não existe. Porque a fé verdadeira é aquela que me transforma. É aquela capaz de me transformar. Então, o que nós precisamos fazer nesses momentos é nos redimirmos, é parar e analisar. Por que essa pessoa está no meu caminho? O que ela vem me mostrar, o que eu venho resgatar com isso? E eu não preciso saber o que eu fiz lá, mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer aqui, agora. E para eu saber o que eu tenho que fazer aqui, agora, basta eu conhecer os ensinamentos de Jesus. Nós temos vários, mas todos eles acabam desembocando no amor e na caridade. Todos eles. E cada um veio
para fazer algo para si, porque somos únicos. Então não adianta eu me espelhar no meu irmão, no meu amigo, numa pessoa que eu admiro. Eu preciso olhar para dentro de mim e saber por que eu estou vivendo isso. O que eu preciso modificar em mim. O trabalho de amor e de caridade que eu vou fazer é aquele que eu sinto na minha alma. E quando eu faço uma introspecção, quando eu desejo isso de coração, quando eu pergunto ao meu mentor, aos mentores, ao próprio Jesus, ao próprio Deus, essa resposta vem. Quando eu quero de verdade seguir o meu caminho da evolução, que envolve sacro ofício, que envolve entrar pela porta estreita, e quando eu me disponho a isso e pergunto, a resposta vem, porque Jesus também nos disse: pedi e obtereis, batei e a porta abrir-vos-á. Mas esses pedidos têm que ser aquilo que é do reino dos céus e não no reino da terra. E o que é do reino dos céus? Como é que eu diferencio isso? Então, do reino dos céus é tudo aquilo que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que o ferrugem não corrói. Então, eu posso pedir dinheiro? O dinheiro o ladrão rouba, a traça pode roer. Mas eu posso pedir trabalho. O trabalho o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não corrói. Então esse é do reino dos céus. E eu trabalhando vou, por consequência, ter o dinheiro que eu preciso. Eu posso pedir uma promoção para eu ganhar mais? Ou para eu crescer profissionalmente? Eu posso pedir a capacidade de aprender mais, de estudar mais, de me dedicar a isso, de ter essa oportunidade de me aprimorar. E para isso trabalhar melhor, oferecer mais de mim e do meu conhecimento. E aí a minha promoção vai ser uma consequência. E tudo isso envolve um sacro ofício. Porque quando eu trabalho, eu estou exercendo também a lei de trabalho e de progresso, eu estou fazendo por mim e pelo outro, porque todo trabalho eu trabalho para alguém. Eu faço algo que beneficia alguém. E eu estou também trabalhando a minha evolução. Mas eu vou ter que usar a espada para cortar a minha preguiça, para cortar aquela minha vontade de só ter dinheiro e ter a vontade de trabalhar. Quando eu quero uma promoção, eu também tenho que usar a espada para cortar aquele desânimo em relação a estudar um pouco mais. Dá para perceber o uso da espada como cruz, como sacro ofício, a nosso favor? E não é lindo esse ensinamento? E ele é todinho imbuído de amor, mais uma vez. Porque Jesus, ele aceitou a cruz. Ele não foi levado forçosamente. Quando ele pede para Pedro embainhar a espada, ele ainda diz: não sabeis que se eu orasse ao meu Pai, lhe mandaria uma legiões de anjos? Ou seja, o Pai poderia livrá-lo daquele momento. E ele não o fez. Ele foi para a cruz de livre e espontânea vontade. Por isso que ele transforma o símbolo da cruz nesse sacro ofício. E lá, um dos últimos ensinamentos dele é o perdão. Então que nós possamos trabalhar esse perdão dentro de nós. Porque quando eu perdoo, eu uso a minha espada para cortar as correntes que me prendem de forma negativa a uma pessoa, com desejos de vingança, com lembranças de dor. O perdão me liberta. O perdão é um ato de amor próprio. O perdão beneficia o outro, sim, mas ele beneficia primeiramente a mim.
Ele beneficia o outro no sentido de que eu não fico perseguindo, que eu não mando energias negativas para essa pessoa, que eu não fico maquinando coisas, maledizendo, levando pessoas contra essa que eu por acaso tenha como desafeto. Então ele beneficia nesse sentido. Agora, as pessoas que cometeram algo contra a lei de amor, elas vão resgatar isso pela lei de causa e efeito também. Mas isso é com elas e com o Pai. O nosso trabalho é nosso com o Pai. E quando eu corto essa corrente que me prende negativamente a pessoa com o perdão, com o amor por mim mesma, porque é um sofrimento para a pessoa que não perdoa, ficar remoendo e lembrando aquela dor. Ou pior ainda, ficar querendo se vingar. No passado a gente via aquelas vinganças atrozes mesmo, né? De pessoas mandando matar, surrar, alejar e por aí afora. Hoje não tem mais isso, mas muitas vezes a gente pratica o sentimento de vingança escorado na lei de causa e efeito. Porque a gente fala, mas ela vai ver, aqui se faz, aqui se paga. E não, a lei de causa e efeito, ela não foi feita para vingança. É simplesmente para a gente poder aprender que amar é melhor. Quando eu passo por uma situação difícil, que um dia eu levei isso a alguém sofrer, eu sentindo aquilo na pele, eu me transformo, eu me modifico. Eu passo a compreender o outro. É um ato de amor essa minha transformação, que vai fazer bem para mim e vai fazer bem para o outro. Então, por mais difícil que seja, vamos praticar esse amor através do nosso perdão, através da nossa paciência, através da nossa tolerância, através da nossa compreensão, através do nosso se calar para que o mais ignorante fale, que é caridade moral. E muitas vezes a gente fica tentando convencer o outro e gera uma briga, um conflito, uma malquerência. Cada um tem o seu tempo. Claro que a gente vai oferecer o nosso conhecimento, mas se o outro não aceita, nos resta respeitar o livre-arbítrio e o tempo do nosso irmão. E para encerrar, eu vou contar uma passagem que já foi contada muitas vezes por muitos expositores, né? Um conto mesmo, uma história, que acredito ser fictícia, mas que nada impede de ter sido verídica. A fonte não é conhecida, né? Mas que a sua essência sabemos que é muito verdadeira. E fala de uma mulher que tinha uma sogra que ela não suportava. A vida inteira ela teve uma grande dificuldade com aquela sogra. Os anos se passaram e ela sempre se atritando, mas cada uma na sua casa, até que chega um momento que essa senhora, já numa idade mais avançada, viúva, não podia mais ficar sozinha e teve que ir para a casa do único filho casado com a tal nora, com a tal mulher. E ela precisaria então agora cuidar da sogra. Olha que sacrifício, né? Que sacrifício. Pois é. Mas ela não quis, não. Deus me livre agora essa senhora dentro da minha casa o tempo todo ainda para eu cuidar, essa ranzinza. E aí ela procurou um feiticeiro da cidade e contou a história para ele. E ele se comove com o sofrimento que ela mostra que ela passaria, que ela teria. E aí ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, o que você pretende? Ele falou, eu quero que ela morra logo. Ele fala, tá bom, mas a gente tem que fazer isso com cuidado. Por que com cuidado? Bom, porque todo mundo sabe que você não gosta dela, aí ela vai morar com você e na semana seguinte ela aparece morta, você vai ser a primeira suspeita? Ela fala, meu Deus, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Então o que a gente faz? Eu já sei. Eu vou fazer aqui uma poção e você vai colocar uma colherinha, pontinha de colher na comida dela todos os dias. Porque isso vai fazer com que ela demore para morrer.
É um veneno numa dose muito pequena, que ela vai começar a adoecer, ela vai piorar aos poucos. Isso, como vai demorar um tempo, ninguém vai desconfiar de você. E para que não seja levantado nenhuma suspeita, você vai fazer o seguinte, você vai virar a melhor amiga dela. Você vai tratar ela muito bem, você vai falar bem dela para todo mundo. Você vai procurar saber o prato predileto dela e você vai preparar. E quando você sair para passear, você vai convidá-la para ir com você. Sabe aquele parente que ela gosta de visitar? Você diz que você quer visitar esse parente e convida ela para ir. Qual foi a cara que essa mulher fez? Mas eu não vou conseguir fazer isso. Isso para mim é um sacrifício. Aí ele fala, mas pensa bem, é para você não ir presa depois, né? Porque e se descobrem? Não. É verdade, pensando nisso, mas não vai demorar muito não, né? Não, leva um tempo, é claro, alguns meses aí, eu acho que questão de uns 10 meses, 1 ano. Ai, tá bom, eu faço esse sacrifício então por esse tempo, para me livrar dela e ninguém levantar nenhuma suspeita. E ela pega o pacotinho, vai embora, e todo dia, em cada refeição, ela coloca lá uma pitadinha daquela poção mágica. E segue os conselhos, começa a tratar ela bem, começa a fazer o prato predileto, levá-la para passear. E essa sogra fica encantada com aquilo. E ela que também perseguia a nora, tão satisfeita ela fica que ela começa a fazer também as coisas que agradam essa nora. Começa a ajudar nos afazeres de casa. A nora fala, não, imagina, a senhora deixa eu fazer. Não, eu vejo que você trabalha muito, você também está cansada, é uma coisa mais leve, eu posso fazer. E começa também a agradar essa nora e começa a falar bem dela para todo mundo. E com o passar do tempo, sem que elas se dessem conta, elas já faziam aquilo espontaneamente e com prazer, porque estava muito gostoso receber esse bom trato da outra. A nora fazia a princípio só para não ser suspeita de um crime. E a sogra começou a fazer para retribuir todo aquele carinho e aquela atenção que ela estava recebendo. Aí passam-se os meses e num belo dia, já tinha quase 10 meses, a mulher lembra. E aí ela corre no feiticeiro e fala, pelo amor de Deus, a minha sogra hoje é a minha melhor amiga, o senhor não imagina como ela me ajuda. Ela é minha companheira, ela é minha confidente, a gente conversa muito, a gente passeia. Ela não pode morrer. Eu fui colocando de novo, porque eu estava tão acostumada, eu nem pensava, todo dia eu colocava a porçãozinha lá. Agora, pelo amor de Deus, você tem que fazer outro, um antídoto para reverter isso. Eu não quero que ela morra, ela não pode morrer. E esse feiticeiro sorri e fala para ela, pode ficar tranquila, porque o que eu fiz é uma vitamina. Ela vai estar muito bem. O que eu queria é que realmente você visse que o melhor remédio, as melhores das poções é o amor. É tratar o outro com carinho, com afeição, como a gente gostaria de ser tratado. Que é como Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Que possamos praticar isso. Que assim seja. Amém. E assim, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. Envolvidos nesse ambiente de paz, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a nos iluminar. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. Vibramos pelo nosso planeta, nosso país e nossos governantes. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que neste momento estejam precisando de amparo. Então, mandamos nossas melhores energias para os nossos lares e nossos familiares. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e tranquilidade. Que assim seja.